Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Semana do Linux, o primeiro congresso online gratuito de GNU, Linux e tecnologias livres. Olá pessoal, estamos na Semana do Linux, o nosso primeiro congresso online aí gratuito de GNU Linux e tecnologias livres. Eu vou apresentar para vocês a palestra de Zabbix, a tecnologia definitiva de monitoramento. Tá legal? Essa palestra vai ser para aqueles que têm dúvida, buscam aprender alguma coisa com o Zabbix, já ouviram falar e querem entender melhor o que essa ferramenta pode ajudar vocês aí no dia a dia, tá? E também para quem já trabalha com o Zabbix, né, ter uma ideia melhor, né, mais organizada do que ele pode fazer definitivo aí para te ajudar na parte de monitoramento. Tá legal? Para quem não me conhece, tá? Meu nome é Marcos Vinícius Campes, eu sou bacharelado em Sistemas de Informação, sou usuário Linux desde 2006, sou militante do uso do software livre, atualmente eu trabalho como desenvolvedor web e consultor Linux e fundei a minha empresa, a Byte Livre, tá legal? Esse daí é um resumo do que eu sou, né? Para quem não me conhece, não fez nenhum curso Linux comigo ainda, né? Para quem não me conhece, esse sou eu. Mas agora vamos ao que interessa. Então, pessoal, a grande pergunta, né, que as pessoas, quem trabalha na área de TI faz é o porquê monitorar, tá? Talvez esse seja um tema que o pessoal ainda não tenha muito conhecimento, né? Talvez a pessoa tenha uma infraestrutura muito legal na rede, né, de rede, e não conheça uma ferramenta de monitoramento e não saiba o porquê essa ferramenta é tão importante, né? Então, quem não possui uma ferramenta de monitoramento, provavelmente vai acabar igual o nosso bytezinho aqui, com a caneca de café derramada e com os computadores saindo vapor aí, tá legal? Então, é muito importante que sua empresa tenha, né, uma ferramenta de monitoramento aí, sua rede. E por que a gente deve monitorar, pessoal? Bom, com o monitoramento, né, tendo uma ferramenta de monitoramento na sua rede, tá, você pode ter um controle total e centralizado de todo o parque computacional, tá? Como você vai ter um controle total e centralizado sem uma ferramenta de monitoramento, né? Por meio de planilha, um outro sistema de cadastro somente de inventário, né? Não tem como. Por isso, se você deseja ter um controle total e centralizado do seu parque computacional, você tem que ter uma ferramenta de monitoramento. E essa ferramenta de monitoramento tem que ser o Zabbix, tá? Por quê? Porque o Zabbix ele possibilita esse controle total e o mais importante de tudo, centralizado desse parque computacional, né? Então, com uma única ferramenta, no caso o Zabbix, você consegue entender o seu parque computacional por um todo. Você consegue ter acesso a todos os dados, qualquer dispositivo que você esteja monitorando, tá? Então, muito importante você ter essa ferramenta de monitoramento, caso você deseje, né, que é o desejo aí da maioria dos administradores de rede, é um controle total e centralizado desse parque computacional que você administra. A gente vai ver aí mais para frente que o porquê de ser total e o porquê de ser centralizado, né? Eu até uso bastante a frase que no Zabbix é possível monitorar tudo, né, desde que você tenha criatividade e um conhecimento no que você deseja monitorar. Então aí um controle total vai por parte dessa criatividade e por parte do que o Zabbix nos fornece para monitorar, tá? E centralizado porque o Zabbix possui uma interface web que centraliza aí todas essas informações para que a gente não precise ir de computador em computador, ver o que está acontecendo, o que possui em cada computador, em cada switch, e tudo mais, né? Então, essa parte de controle total e centralizado é uma das maiores vantagens de se ter um sistema de monitoramento, né? Do porquê
utilizar os Zabbix como sistema de monitoramento. Outra parte muito interessante é a análise detalhada de cada dispositivo de rede. Então eu consigo saber aí as portas que estão conectadas em um switch, né? A velocidade de entrada e saída de cada porta desse switch, quantidade livre de bytes livres no meu HD, né? Memória, eu consigo ver se está utilizando muita memória, se não está, tá legal? Processamento mesmo, a CPU, se está sendo muito utilizado ou não. Então a gente consegue ter essa análise detalhada de cada dispositivo de rede. Como você teria essa análise detalhada sem uma ferramenta de monitoramento, né? É praticamente impossível. Você teria que criar uma ferramenta de monitoramento. E isso não precisa, né? Porque existe os Zabbix. Relatórios detalhados dos problemas ocorridos, né? Essa é uma parte mais gerencial aí para aqueles que possuem um gerente de TI, ou para você que até mesmo é o gerente de TI e deseja informar aí o seu superior, né? Quais são os problemas que estão ocorrendo com maior frequência. Tá? Então o Zabbix consegue fazer toda essa parte gerencial também desses problemas ocorridos. Imaginem só o trabalho que você teria se não fosse uma ferramenta de monitoramento para criar uma planilha. Cada problema ocorrido você vai lá, dá um tique na planilha, por aí vai, né? É um modo muito cansativo, né? Muito arcaico de se fazer esses relatórios, né? Então por que não utilizar uma ferramenta de monitoramento que já faz isso sozinho para você? Né? Então a gente consegue fazer, né, o Zabbix já te gera esses relatórios detalhados de cada problema ocorrido, né? E com esses problemas em mãos, você pode ver aonde o que você deve investir no seu parque computacional, na sua infra, né? Isso é importantíssimo. Melhora significativa no tempo de ação a desastre caso ocorra algum. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a máxima dos Zabbix é que ele é utilizado para que não ocorra o desastre. Mas se caso o desastre ocorra, o seu tempo aí de ação para que ele seja arrumado melhora muito. Por quê? Porque com os Zabbix a gente pode setar métricas para que esse problema não chegue a ocorrer, que é o ideal, né? Então, eu quero que ele me avise quando o HD estiver enchendo, quando estiver com 20% para encher o HD. Eu quero que ele me avise quando minha memória RAM esteja quase 100% utilizada. Eu quero que ele me avise quando uma porta do switch para de receber conexão. Então, é interessante essa parte de ação a desastre. Por quê? Porque tendo esse monitoramento preventivo, dificilmente vai ocorrer algum desastre. Como você faria esse monitoramento preventivo sem uma ferramenta de monitoramento, né? De novo, é praticamente impossível. Então, e isso, pessoal, não é para quem tem redes muito grandes, não. Redes médias, até pequenas, é interessantíssimo você utilizar uma ferramenta de monitoramento, principalmente por causa desse tempo de ação a desastre. Né? O cliente não ficaria feliz de ser informado que um problema foi resolvido antes mesmo dele acontecer. Então você já faz aí o seu trabalho muito bem feito com uma ferramenta de monitoramento, no caso dos Zabbix, te ajudando aí nessa parte tão difícil que é relatar os problemas e tudo mais, né? Bom, com os Zabbix também você tem uma melhora significativa na segurança da informação, tá? Por quê? Porque com os Zabbix a gente consegue monitorar arquivos também, né? Então, monitorando arquivos, a gente pode ver se teve alguma alteração, vamos supor aí no etc PSWD, no arquivo SAN, né, de senhas. Eu posso também saber se alguma porta está aberta, fechada, o que é muito interessante para a segurança da informação, né? Eu posso saber também se algum processo está sendo executado ou não, o número de processos iguais que estão sendo executados. Então isso ajuda muito na parte de segurança da informação. Então o Zabbix não é simplesmente uma ferramenta de monitoramento, lógico, ele é uma ferramenta de monitoramento, mas ele te ajuda demais na segurança da informação. Então imagine você olhando porta por porta de todos os computadores aí da sua rede e ver se está tudo ok, né? Olhando o arquivo etc PSWD por arquivo PSWD
dos teus servidores Linux para ver se está tudo ok, checando logs de segurança diariamente, né? O Zabbix consegue fazer traps aí para pegar alguma saída desse log de segurança, para você não precisar ficar olhando todo dia, toda hora, tá? Então, daria um trabalho muito grande que o Zabbix já te resolveria. Com ele, você melhora muito mesmo a segurança da informação, tá? Da sua empresa ou do cliente que você presta consultoria, tá bom? Bom, o aviso ou resolvimento automático de algum problema ocorrido, né? Então muitas pessoas falam assim, pô, o Zabbix ele me avisa, né? Se ocorre algum problema, me envia um e-mail, uma mensagem do WhatsApp, uma SMS. Não, sim, ele envia. Isso já é muito bom. Então você pode estar andando por aí, apita teu celular, você dá uma checada, é o Zabbix te enviando mensagem, ó, o HD do computador X, né, do servidor X está para encher, ou ó, a porta do switch lá foi desconectada, tá? Isso é interessantíssimo, né? Você tem aí o controle 24 horas da sua rede no teu celular, através do Zabbix. Mas o mais legal disso tudo é que ele pode te avisar, e é muito interessante que te avise, mas que ele também resolva automaticamente esse problema ocorrido. Olha que legal! Pode te avisar. Interessante você já criar scripts para que o Zabbix resolva determinados problemas, né? Então vamos supor aí que você monitore uma aplicação aí Apache, né? E esse Apache por algum motivo caia. Então você pode criar aí uma regra no Zabbix para que toda vez que o Apache cair, ele suba o Apache para você. Isso é demais, né, pessoal? Então você tem aí uma segurança, né, uma paz interior para que o Zabbix resolva esse problema. Lógico que depois você vai analisar o porquê da queda do Apache, mas é interessantíssimo que ele faça isso. Ou então, tá lotando o meu HD, toda vez que tiver 20% do meu HD praticamente só 20% livre do meu HD, eu quero que o Zabbix ele apague alguns logs, né, alguns arquivos temporários de alguma aplicação. Você pode fazer isso também. Veja a mão na roda que o Zabbix né, que um sistema de monitoramento pode ser para você na sua infraestrutura ou no parque computacional que você preste consultoria, tá? Além de receber esses avisos tanto por e-mail, WhatsApp, SMS e muito mais aí. Frase muito utilizada no mundo do monitoramento, né? É melhor prevenir do que remediar. Então é melhor você utilizar uma ferramenta de monitoramento para te alertar antes que dê o problema, do que você arrumar esse problema quando ele já foi ocorrido. Então a máxima aí que até a nossa avó utilizava aí, né? Melhor prevenir do que remediar, é utilizado também na parte de monitoramento. Cai muito bem na parte de por que utilizar um sistema de monitoramento. Bom, a gente falou bastante aí do porquê utilizar esse sistema de monitoramento, né? Agora nós vamos ver o que é realmente o Zabbix. Então nosso bytezinho aí tá com dúvida aí, ele não sabe direito o que é o Zabbix. O Zabbix é um sistema de monitoramento, tá? Que faz tudo aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Então ele é um software que monitora diversos parâmetros de uma rede, como a integridade e desempenho de servidores. Não só de servidores, mas de qualquer dispositivo de rede, né? Switch, hubs, né? APs, impressoras, catracas, né? Tudo que tem uma placa de rede. Então, ele é um software que monitora esses parâmetros de uma rede, né? Como a integridade e desempenho dos servidores. Tudo que já foi dito aí anteriormente, tá? Ele oferece relatórios e visualização de dados de recursos, né, como também foi dito anteriormente. Então ele não oferece somente relatórios dos problemas ocorridos, tá? Você pode gerar seus relatórios. Eu quero ver quais foram os problemas ocorridos em determinado tempo, né, em um mês, em uma semana, no dia. Eu quero ver quais foram o tempo utilizado para resolver esses problemas que acontecem na rede. Eu quero ver qual computador, né, qual servidor aí possui mais problemas ou não. Então você pode, ele te oferece aí uma gama muito grande de relatórios e visualização de dados de recursos, que é importantíssimo, né? Principalmente se você tiver um gerente aí que queira saber aí praticamente tudo da sua rede, você não precisa perder tempo para criar esses relatórios, tá?
tá? O Zabbix já te oferece esses relatórios tudo detalhadinho, com os dados muito seguros, né? Porque são dados que ele mesmo gera e já analisa para vocês, tá bom? Ele utiliza de um mecanismo de notificação flexível, né? Então o que é isso? Eu posso configurar vários mecanismos de notificações, né? Então ele pode me notificar de algum problema ocorrido por e-mail, por SMS, por Jabber, né? Por envio de mensagens instantâneas e vários outros mecanismos, tá? Ele pode criar um chamado em um sistema que eu tenho aí, né, que eu utilizo o sistema de chamadas, eu posso integrar ele com a iTop, com o GLPI, tá? Então, ele utiliza esse mecanismo de notificação muito flexível, né? Ele é totalmente flexível para te avisar aí, para te notificar de problemas ocorridos, que estão para ocorrer, tá? Então ele tem um mecanismo muito legal aí de notificação. Como eu disse aí, ele permite os usuários, né, configurar e-mails com alertas para qualquer evento ocorrido. Coloquei e-mails aí, mas pode ser tudo aquilo que eu já falei para vocês, né? SMS, WhatsApp. Ele pode me enviar mensagens através do mensageiro instantâneo utilizando o protocolo Jabber, tá? Então ele permite aí que os usuários possam criar esses envios de alertas aí para qualquer problema ocorrido. Então, ele também permite que os usuários configurem, né, correções automáticas para qualquer evento ocorrido, também relatado anteriormente no porquê monitorar, né? Então eu posso configurar no Zabbix para que ele resolva os problemas antes mesmo de eu chegar e resolver, né? Ele resolva para mim, automatize essa opção, né? Automatize para mim esse resolvimento aí de problemas. Então ele consegue fazer isso também. Lógico que tudo isso tem que ser configurado, mas depois de configurado é a coisa mais linda do mundo. Ele permite uma reação rápida, né, para os problemas de qualquer dispositivo de rede. Por que uma reação rápida? Porque ele mesmo pode corrigir os problemas ou melhor, antes de dar o problema, ele pode nos alertar que está para acontecer um desastre. Então a reação é extremamente rápida, tá? Provavelmente antes mesmo de acontecer o problema, você já está se precavendo, né? Você já está resolvendo o problema antes mesmo de acontecer. E que cliente e gerente de TI não sorriria de orelha a orelha se você mostrar um relatório para ele, ó, esse evento aqui ia ocorrer e eu já resolvi antes mesmo que ele ocorresse, né? Ou até mesmo você que administra a rede, é o responsável, o gerente master aí da rede, pô, não tem coisa mais gratificante do que não dar o problema que iria acontecer. Então ele permite uma reação extremamente rápida para os problemas aí de qualquer dispositivo de rede. Quando a gente fala de dispositivo de rede, a gente está falando de servidores, desktops, roteadores, tudo que tenha uma placa de rede. Eu mesmo já utilizei monitoramento de catracas com placa de rede. Lindo, você consegue fazer a contagem, pessoas que passam pela catraca, tudo através dos Zabbix. Então, tudo que tem uma placa de rede você consegue monitorar, e você monitorando você consegue ter uma reação muito rápida para qualquer problema aí desse dispositivo que você esteja monitorando. Pô, isso é lindo, né? E ele é escrito aí, distribuído sobre a versão GNU, né? GPL versão 2. Ele é free, tá? Ele é open source, né? Ele é escrito aí na GNU General Public License versão 2, tá? Isso é uma das coisas mais bonitas do mundo. Atualmente, na data que eu estou gravando aqui a palestra para vocês, ele se encontra na versão 2.4.6. Ele já tem um release aí da versão 2.5, que é uma release próxima da versão 3.0, que é a versão aí que o pessoal está aguardando por demais, tá? Porque tem mudanças significativas aí na parte de interface web, né? Algumas melhorias aí também na parte do core dele, né? Mas atualmente a versão estável aí, no momento que eu estou gravando aqui a palestra, está na versão 2.4.6. A gente já viu o porquê monitorar, né? O que é o Zabbix e quais as vantagens de se utilizar o Zabbix. Eu acho que depois que a gente já viu esses dois itens, né, a gente já consegue saber quais são as vantagens de se utilizar os Zabbix como sistema de monitoramento. Então no começo aí nosso bytezinho ele estava desesperado, né, a xícara de café dele estava caída, isso é um pecado, né, para quem aí mexe com
TI. O café é um item sagrado, tá? Então a gente não pode deixar ele cair, né? O Bytezinho tinha deixado ele cair, os computadores estavam saindo tudo vapor. Agora ele descobriu os Zabbix na vida dele, né? Então tá tudo mais fácil, os computadorzinhos estão todos em pés, verdinhos, tudo funcionando bonitinho. E o mais importante de tudo, o café não está derramado. Maravilhoso aqui. Então quais são as vantagens de se utilizar os Zabbix, né? Porque o nosso Bytezinho está tão tranquilo? Ele é uma solução open source, tá? Então isso por si só já diz, né? Então você pode modificar os Zabbix de acordo com o que você deseja. Temos plugins lindos aí brasileiros, né? Vários plugins aí maravilhosos, tá? De geolocalização, principalmente aí criado pelo Adail, tá? Da Serpro. Então é uma solução open source, então isso quer dizer que a comunidade pode agregar muito valor ao produto. E como provavelmente se você está vendo esse vídeo, você é muito a favor, né, de ferramentas livres. Então você mesmo já sabe a grande vantagem de se ter uma ferramenta open source na sua rede. Então você pode aí agregar o que você quiser nessa ferramenta, pode alterar o que você bem entender para a sua necessidade. Isso já por si só é uma das maiores vantagens de se utilizar os Zabbix, ao invés de se utilizar uma ferramenta proprietária de monitoramento, no qual você vai monitorar só aquilo, aquilo e aquilo. Não tem como monitorar mais do que isso. Com os Zabbix não. Por ele ser open source, você pode monitorar tudo o que você quiser, tendo criatividade e conhecimento na ferramenta que você deseja monitorar, naquilo que você deseja monitorar. O Zabbix possui suporte para SNMP, tá? Que é o Simple Network Manager Protocol, né? Para quem já administra redes aí, provavelmente conhece esse protocolo. Versões 1, 2 e 3. Tá, esse protocolo é importantíssimo. Para quem não conhece, aí um resumo, o SNMP é um protocolo simples aí de gerência de redes. Então você consegue ter N informações através desse protocolo. Então vamos supor que você queira ter informações de uma catraca, queira ter informações de um switch, qual porta está conectada, qual não está, quantidade de bytes de entrada e saída dessa porta. Tudo isso, pessoal, é feito através do monitoramento, através do SNMP, do protocolo SNMP. Então, se você não conhece esse protocolo, podem dar uma lida aí, que ele é muito importante. Vocês vão utilizar muito esse protocolo na hora de monitorar um parque computacional, principalmente quando você for monitorar algum dispositivo que não tem armazenamento. Então, no caso novamente, de switches, APs, impressoras, catracas, scanners, então tudo que não tenha um dispositivo aí de armazenamento, você vai passar a utilizar o SNMP. Então é muito importante aí essa parte de suporte SNMP. Isso abre muito leque no que a gente pode monitorar com os Zabbix, tá? Abre demais mesmo, é muito importante que um sistema de monitoramento tenha o suporte SNMP, e os Zabbix têm um suporte SNMP excelente, muito simples de se mexer. Com conhecimento básico no protocolo SNMP, você pode configurar vários itens interessantes nos Zabbix, tá bom? Isso é uma vantagem imensa, tá? Para uma ferramenta de monitoramento. Muitas ferramentas proprietárias não têm esse suporte SNMP, para vocês terem ideia. Suporte a ICMP, esse é um pouquinho menos utilizado. Ele é mais utilizado em servidores mais, a gente diz aí na nossa gíria, mais parrudo. É um protocolo muito interessante também, o ICMP, tá? Ele geralmente se encontra em servidores mesmo de alto desempenho, que são, você consegue ver a velocidade de ventoinhas através desse protocolo, a temperatura do seu servidor, temperatura interna, você consegue ver a voltagem que passa pela fonte, então isso é importantíssimo. E geralmente servidores que possuem suporte a ICMP, você vai ter na entradinha do seu servidor, na hora de entrar, ele vai ter tipo uma interface web para você monitorar esse ICMP, tá? Então os Zabbix também tem suporte a ICMP. Se teu servidor possui o ICMP, os Zabbix conseguem monitorar aí para você. Isso daí é muito legal, principalmente se você possui servidores aí de alto desempenho mesmo, servidores muito bons. A maioria deles
tem suporte a SMP e o Zabbix pode monitorar, utilizar esse protocolo para monitorar. Se você possui servidores, é muito legal, e não conhece o ICMP, é muito legal que você dê uma lida também nesse protocolo. Lógico, possui suporte a isso, que é uma vantagem tremenda. Ele possui um monitoramento distribuído com administração centralizada na internet. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Zabbix ele é centralizado na web e que ele possui vários outros módulos que enviam informações para ele, para que ele centralize essas informações em um lugar só. Então você consegue monitorar vários dispositivos separados aí, né? E essas informações são agregadas em um único lugar. Tá? Então ele possui aí um monitoramento distribuído por módulos e a administração é centralizada na web, né? Isso é uma vantagem muito grande, porque hoje em dia todo mundo tem um dispositivo aí que tem acesso a browser, né? Um tablet, um celular, um desktop, né? Um notebook, o que for. Né? Então você consegue ter acesso aí ao seu monitoramento acessando a parte de administração web do Zabbix. Muito legal isso daqui, ele possui agentes de alta performance. Então você consegue monitorar Linux, FreeBSD, OpenBSD, OS X e todas as versões de Windows e mais uma porrada de outros sistemas operacionais. Esses agentes, pessoal, de alta performance, eles enviam informações pro servidor, que esse servidor, no caso, ele fica centralizado, né, com essas informações todas centralizadas, tá? E com esses agentes, facilita muito o monitoramento. É muito fácil fazer o monitoramento utilizando esses agentes. Então, isso é uma vantagem imensa. Para vocês terem uma ideia aí por cima, se você instalar um agente você pode ter uma ideia como um programinha mesmo, programinha cliente aí, do Zabbix. Se você instala em qualquer servidor, no mínimo uns 3 passos você já está monitorando aquele servidor de maneira básica, com vários itens interessantes aí. Então é muito legal essa parte de agentes de alta performance, é uma vantagem muito grande de se utilizar o Zabbix por causa desses agentes. Então você não precisa ficar configurando vários arquivos de texto para que pegue algumas informações e traga para você. Tá, esses agentes já fazem isso de maneira automática, tá legal? É uma vantagem muito grande. Permissões flexíveis de usuário, essa é uma das vantagens que eu mais destaco aí. Por quê? Porque você pode monitorar vários clientes, tá, utilizando um único servidor e dar permissões para que cada cliente acesse somente suas configurações. Então, tendo essa permissão flexível, tá, para o usuário, você consegue vender, né, os Zabbix de maneira muito interessante. E se você não quiser vender, com essas permissões flexíveis de usuário, você consegue também atrelar funções para a sua equipe de TI. Então, o estagiário só vai ter acesso à visualização, o gerente vai ter acesso total, né? Então, essas permissões flexíveis de usuário é uma vantagem gigantesca dos Zabbix em relação aos seus concorrentes, tanto open source, tá? Concorrentes open source como Nagios e tudo mais, como ferramentas proprietárias. Então, essas permissões flexíveis de usuários são extremamente interessantes e é uma vantagem muito grande de se utilizar os Zabbix com essas permissões. Interface baseada na web, não precisamos nem falar, né, por que é uma vantagem. Hoje em dia aí, praticamente tudo é baseado na web, né? Então, por quê? Porque a gente já possui vários gadgets aí, tem acesso a browser, né? Então você pode administrar de uma TV, administrar de um celular, de um tablet, de um netbook, notebook, laptop, né, desktop, o que for. Né? Hoje em dia tudo tem um browser integrado, tá? Então a interface é baseada na web e isso é uma vantagem imensa. Você não precisa ter um programa instalado no seu computador e só conseguir administrar por lá. Tá legal? Isso te dá uma flexibilidade muito grande na tua administração. Relatórios dos eventos ocorridos, né? Isso já foi mais do que dito já. Possui a parte de mapas de redes, isso é interessantíssimo, né? Te dá uma visão muito melhor da sua rede. Então, com os mapas de rede, você tem uma visão gigantesca da sua rede, uma visualização muito fácil da sua rede. Então, isso daí já é provado, né? O ser humano, ele grava melhor, ele visualiza melhor aquilo que é mais bonito, né? Mais visível do que somente letras e números. Então, com os mapas de rede, você tem uma visão muito legal aí
da sua rede, dos problemas ocorridos, do que está acontecendo no teu parque computacional, tá? Então, é uma das grandes vantagens dos Zabbix, essa parte de mapas de redes que podem ser personalizados aí ao extremo, tá legal? Então, como o Zabbix funciona, né? Então, nosso bytezinho aí, ele estava desesperado, né? Com café derramado, os computadores saindo vapor. Ele descobriu o Zabbix, arrumou o parque computacional dele e agora ele está se tornando um cara especialista em Zabbix, né? Ele já está dando aula aí sobre o Zabbix. Então, ele vai explicar para vocês aí como funciona o Zabbix. Pessoal, lógico que é muito extenso essa parte de como funciona o Zabbix, tá? Eu vou passar para vocês aqui um pouco, né, o básico aí de como o Zabbix funciona, para vocês terem uma ideia da facilidade que é administrar a topologia Zabbix. O Zabbix, ele funciona através de 4 módulos: o Zabbix Server, o Zabbix Proxy, que não tem nada a ver com Squid, muita gente confunde, tá? O Zabbix Web e o Zabbix Agente. Então, o que é o Zabbix Server? O Zabbix Server, pessoal, ele é o centro do software Zabbix. É nele, tá? É o componente central aí, qual os agentes, né? Os Zabbix agentes vão reportar aí a disponibilidade, integridade, né? Estatística das informações dos servidores monitorados, tá? Então é nele que fica salvo todas essas informações. É para ele que os agentes enviam essas informações e que fica salvo no banco de dados. Ele é um motor, o coração do Zabbix. Então, olha lá, é nele que toda a configuração, estatísticas e dados operacionais são armazenados. Então ele é o componente aí que irá participar ativamente, alertando os administradores quando surgirem os problemas dos sistemas monitorados. Então é ele também que alerta os administradores, que resolve os problemas, que checa as estatísticas, que recebe os dados operacionais. Então ele é praticamente aí a parte mais importante de uma topologia Zabbix, é o Zabbix Server. Não existe uma topologia Zabbix sem o Zabbix Server. Você tem que implantar esse módulo do Zabbix. O Zabbix Proxy, ele é uma parte opcional da implantação do Zabbix. Não pode ser que tem uma topologia sem o Zabbix Proxy, tá? O Zabbix Proxy, ele é opcional. E por que ele é opcional? Né? Ele coleta dados de desempenho e disponibilidades em nome do Zabbix Server. Então, ele é ideal para locais aí distantes, tá? Ele coleta os dados localmente, tá? Numa rede local e transfere para o Zabbix Server. Então, ele envia as informações dos agentes para o Zabbix Server. Eu posso apontar meu Zabbix agente para o proxy, o proxy coleta as informações do agente e envia para o Zabbix Server. O mais importante, ele é uma solução ideal para um controle centralizado de locais remotos, filiais no caso, tá? Não havendo necessidade dos administradores de redes locais. Então, o que isso quer dizer? Você pode colocar um Zabbix Proxy em cada cliente seu que você deseja monitorar, ou então em cada filial que a sua empresa possui. Um Zabbix Proxy em cada filial, cada agente de cada filial irá enviar as informações para o proxy coleta as informações e envia através da internet para o Zabbix Server, né, que só no Zabbix Server que ele faz aquela checagem de dados e tudo mais. Então não confundam o Zabbix Proxy como um proxy, né, sendo Squid e tudo mais. Ele é uma parte da topologia Zabbix que coleta essas informações dos agentes e envia para o Zabbix Server, tá? Ele é opcional, extremamente recomendado para locais remotos, filiais, clientes diferentes. E outra, essa é uma vantagem imensa. Poucos sistemas de monitoramento têm um proxy que faz essa função que o Zabbix Proxy faz. Eu mesmo vi uma ferramenta no máximo proprietária que utiliza dessa maneira e não é tão bom quanto o Zabbix Proxy. Zabbix Web, ele permite o fácil acesso aos dados de monitoramento e configuração dos Zabbix em qualquer lugar, em qualquer plataforma. Por quê? Porque ele é web, né? Então eu posso acessar de qualquer lugar, em qualquer plataforma que tenha um navegador. O Zabbix Web, pessoal, ele é geralmente instalado junto com o Zabbix Server. O Zabbix Server, ele recebe aqueles dados, estatísticas e tudo mais, e quem exibe esses dados de maneira perceptível para a gente é o Zabbix Web. Então ele é praticamente a interface do servidor Zabbix. Praticamente a interface, ele que vai te mostrar
esses dados que estão armazenados e que são coletados pelo Zabbix Server. É geralmente, né, que nem eu falei para vocês, mas não necessariamente, executado na mesma máquina física que o servidor Zabbix, que o Zabbix Server, tá? Geralmente é instalado junto, mas pode ser também instalado separadamente. Vai que você já possui um servidor web na sua rede e tudo mais, queira instalar nesse servidor, é possível, é feito isso de maneira bem simples também, sem problema algum, né? Então é uma grande vantagem do Zabbix por ele ser modular, né, que a gente viu anteriormente. Sendo modular, você pode distribuir esses módulos do Zabbix, mas ele funciona perfeitamente e de maneira muito segura. O Zabbix Agent, ele é instalado nos dispositivos de rede que serão monitorados. Então eu quero monitorar um servidor Linux, um servidor Windows, um servidor BSD, né? Então eu instalo o agente em cada servidor. E esses agentes vão reunir as informações que eu desejo monitorar e vai enviar aí ou para o Zabbix Proxy, né? No caso se for em alguma filial, ou diretamente para o Zabbix Server. Ou então o Zabbix Proxy e o Zabbix Server vão pegar essas informações dos agentes, tá? Mas é interessantíssimo que você instale os agentes em todos os dispositivos de monitoramento que é possível a instalação do Zabbix Agent, tá? Ele te ajuda demais a monitorar e possui um leque muito grande de itens que você possa monitorar. Ele possui agentes de alta performance, que nem nós vimos aí, Linux, FreeBSD, OpenBSD, OS X, extremamente seguro. Se você possui uma política de segurança rígida na sua empresa, ele é extremamente seguro, não consome praticamente nada, tá? Ele é muito leve, por isso também a alta performance. E aqui, pessoal, vou mostrar para vocês um pouco de uma topologia Zabbix. Então, isso daqui é uma topologia Zabbix sem o proxy, né? Então, eu tenho meu Zabbix Server aqui, tá? Meu servidor Zabbix. E aqui eu tenho meus servidores, né? Pode ser um servidor Linux aqui, um servidor Windows aqui, um servidor BSD aqui, tá? Em todos esses servidores, pessoal, eles estão instalados aqui os Zabbix Agent. Então, lá, instalei os Zabbix Agent. Esses agentes eles vão coletar as informações e vão enviar para o meu Zabbix Server. No Zabbix Server aqui ele pode estar instalado o Zabbix Web também. Então ele envia essas informações aqui para o meu servidor Zabbix. É muito simples, tá? Tá bem também resumido aqui essa topologia do Zabbix sem o proxy. E como seria uma topologia com o proxy? Então com o proxy, pessoal, vocês podem imaginar aqui do firewall para a direita uma filial ou um cliente que você queira monitorar. Você tem aqui o seu Zabbix Proxy, tá legal? E os seus Zabbix Agents, né? Então eu tenho aqui meu servidor Linux, um servidor Windows e um BSD, todos eles instalados no Zabbix Agent. Então, ao invés de eu enviar diretamente aqui para o Zabbix Server, o que me causaria segurança muito pequena, né? Por quê? Porque eu teria que abrir várias portas no firewall, eles teriam que ter IP fixo cada um deles, ou então um no IP em cada um deles, né? Isso daí é um rombo enorme na segurança, tanto na segurança quanto em desempenho também, né? E custo também. Então, ao invés de eu enviar essas informações diretamente, o que eu faço? Eu pego os meus servidores Linux, Windows e FreeBSD, instalo o agente, envio para o proxy que está dentro da minha rede, normalzinho. Ao invés de eu liberar vários acessos no meu firewall, eu libero somente o acesso do proxy, né? Que ele vai coletar essas informações, vai passar através do firewall aqui pela internet e enviar para sua matriz, né? Aonde está aí o seu Zabbix Server. Então, ao invés de abrir várias portas e tudo mais, né? Eu somente libero acesso aqui para o Zabbix Proxy. Outra vantagem muito grande do Zabbix Proxy é que se por acaso cair a internet aqui, ele está armazenado as informações e o Zabbix Server não vai disparar falsos positivos, né? O computador aqui parou, esse parou, esse parou. Ele vai entender que na verdade o que parou foi o proxy, tá? Diferentemente se você enviasse diretamente aqui essas informações, né? Caiu a internet, além de você perder essas informações, o Zabbix Server iria disparar vários falsos positivos, aí, várias alertas falsas, dizendo que foi o servidor aqui que caiu, mas o que na verdade o que caiu foi a internet. Então é altamente recomendado utilizar o Zabbix Proxy em locais aí distantes, né, em redes externas ao Zabbix Server, tá bom? E é uma topologia muito simples de se implantar, que está bem detalhadinho para vocês
como funciona, tá bom? Bom, aqui pessoal, vou mostrar algumas imagens do Zabbix, se vocês não viram ainda como ele funciona, né? Aqui é uma tela de login dele, na versão 3, né, do Zabbix. Vai dar uma reformulada muito grande nessa parte interface. Vai passar, lógico, já ter uma interface responsiva, né, e tudo mais, que isso hoje em dia tem que ter, né, principalmente pelos mais variados tipos aí de dispositivo que possui browsers, né? Então realmente a interface do Zabbix ainda está um pouquinho ultrapassada, mas ainda esse ano, creio eu, que nós já vamos ter uma interface web muito mais bonita e muito mais funcional, tá? Mas é extremamente funcional, tá? Trabalho com Zabbix já há 4 anos e é uma interface extremamente funcional, mas que pode ser melhorada e que será melhorada. Então aqui é uma parte de recebimento de dados, né? Ele separa aí por itens, né? CPU, general, memória, né? Performance, processo. Então ele separa aqui o recebimento de dados. Aqui nós temos um histórico de eventos, né? Que ele mostra pra gente o que ocorreu, o problema que ocorreu, se ele consertou esse problema, a severidade do problema, quanto tempo esse problema ficou ativo, quanto tempo ele levou a consertar esse problema, para arrumar esse problema, né? Se foi executada alguma ação, quando esse problema foi, quando esse evento foi ocorrido. Então aqui ele mostra pra gente esse histórico de evento. Algumas telas que ele mostra aqui pra gente também. Aqui outras telas que você pode ver melhor. Então ele já gera vários gráficos. Você consegue fazer várias telas no Zabbix. Isso é muito legal para você que vai implantar um NOC. Então você consegue fazer aí várias telas, personalizar essas telas. Eu quero que esse daqui tome 2 colunas, esse eu quero dividir em 3 colunas e tudo mais. Então você consegue personalizar essas telas, consegue gerar esses gráficos, tá? Os gráficos que vocês quiserem. Então essa parte de tela é muito legal do Zabbix, principalmente se você for implantar um NOC, é a coisa mais linda do mundo. Mapas, né? Aqui tem um mapinha básico aí do Zabbix, né? Então a gente consegue gerar um mapa, né? Comunicação do Zabbix Server com o roteador, um laptop Dell sendo monitorado, a comunicação dele com o roteador e com o Zabbix Server. Ele mostra aqui pra gente se tá tudo ok, né? Então tá tudo verdinho, não tem problema nenhum. Aqui eu tenho um roteador e aqui uma rede externa, tá? Então eu consigo clicar aqui e ver minha rede externa também. Tudo verdinho. Se tiver algum problema, ele vai mostrar pra gente. Aqui os mapas personalizados, né? A gente consegue também colocar uma imagem de fundo, personalizar os ícones, né? Do Zabbix. Aqui está um ícone personalizado do Linux, né? Tem o Linux e o logo da minha empresa, o Windows e o logo da minha empresa. Então aqui eu consigo fazer um mapa de rede mais personalizado também, principalmente para NOC, né, para ver se tem algum problema. Isso é muito mais legal do que você ficar vendo várias letras, né, uma lista, né? Então assim, o visual é muito mais legal para você deixar na tela para você ver se deu algum problema ou não, né? No caso aqui estão todos ok. Então eu separei por servidores Apache, segurança, servidores Windows, servidores Linux, né? Criei aqui uma imagem de fundo, coloquei tudo dentro. Tá? Personalizei meus ícones, você consegue fazer isso também. E aqui no caso uma simulação, né, de um problema no mapa, né? Então ele vai ver que fica comunicação aqui deu problema, né, que é um dos 2 problemas que deu, né, que é a comunicação, e um outro problema interno, né? Então são 2 problemas. Ele fica com essa bolinha em volta quando tem um problema interno e ele fica com a linha aqui vermelha quando deu algum problema na comunicação. Então olha como que ele avisa legal aí caso tenha algum problema em algum dispositivo, né? A visualização do problema é bem simples, você pode clicar em cima dele e ele vai mostrar para vocês os problemas que está ocorrendo através aí dos mapas. Aqui um exemplo de monitoramento de páginas web. Então eu consigo também monitorar páginas web. Aqui ele me mostra a velocidade, o tempo de resposta. Você consegue monitorar praticamente tudo numa página do web, né? O login e tudo mais. Então, aqui é um monitoramento simples de página web. Então, além de monitorar tudo do teu parque computacional, você consegue ainda monitorar páginas web com os Zabbix, né? Então, aqui está um exemplo bem bacana aqui de uma visualização de monitoramento de páginas web. Aqui a gente tem um monitoramento do Apache, né? Um gráfico mostrando o monitoramento do Apache. Então aqui a gente tem vários quesitos aqui, né, do Apache. E aqui o gráfico mostrando esse desempenho do Apache, tá? É uma aplicação aí muito importante para se monitorar.
Aqui a gente tem também o monitoramento do MySQL, né, em gráficos também. Esse gráfico foi um gráfico que eu criei para monitorar o MySQL, então ele me mostra aqui quantos commits ele está utilizando, deletes, inserts, rollbacks, select, update. Então ele me mostra que cada linha dessa é uma operação que ele está executando. Então tem a velocidade, tem a quantidade. Então isso daí, pessoal, são gráficos que você pode criar. Tá? O Zabbix ele já cria alguns gráficos para você, mas você pode personalizar qualquer gráfico que você quiser. Tá? Você pode criar qualquer gráfico que você quiser no Zabbix. E isso permite uma visualização muito grande do que você está monitorando. Aqui tem um monitoramento utilizando o protocolo SNMP, né? Então eu estou monitorando a quantidade de downloads, quantidade de uploads e um status aqui da minha ADSL. Então ele mostra aqui para mim a quantidade de downloads que eu estou executando, né? 1,3 GB eu já fiz download, o upload eu já fiz 490 MB. E o status da minha ADSL, se está up, se está down. Então eu consigo monitorar isso graças ao protocolo SNMP. Sem ele, sem esse suporte, a gente não conseguiria ter esse tipo de monitoramento. E o Zabbix ele já cria gráficos automáticos para cada item monitorado. Tá? Então ele já cria gráficos automaticamente. Clicando aqui você vai ver um gráfico da quantidade de downloads, né? Esse gráfico não fui eu que criei, o Zabbix criou para mim automaticamente. Então aqui ele mostra para mim que aqui eu realizei um download muito grande, ó, entre as 15, 14, 15 e 16, eu baixei praticamente 300 MB. Então é legal, né, esse monitoramento aí utilizando o protocolo SNMP. Lógico, é um gráfico básico aí que o Zabbix cria pra gente, mas é o que você já pode ver um poder legal aí que o Zabbix tem para criar gráficos automaticamente e utilizando o protocolo SNMP, né? Alguns serviços de TI, né, caso você ofereça para o seu cliente ou para você mesmo, você pode criar aí a disponibilidade do site, no caso Byte Livre, o aceitável é 99%, o meu SLA está 100%. Então ele te dá opções também de serviços de TI através de um SLA, tá? Isso é bem legal aí para quem tem uma gerência de TI já efetiva na empresa ou para quem deseja implantar uma nova. O Zabbix também possui essa parte de serviços de TI. Então aqui ele mostra pra gente, né, se aconteceu algum problema, o quanto que o SLA foi modificado, tá? No caso aqui não tem nenhum problema, tá? Você pode colocar um período aqui, o diário do ano tal e tudo mais, você consegue gerar isso daqui legal. A geolocalização não vem por padrão no Zabbix, mas tem um plugin aí muito legal, né, do Adail, do Zabbix. Por ele ser open source, você consegue criar vários plugins, adicionar várias configurações no Zabbix. Então essa daqui é uma delas, né, o plugin de geolocalização, que eu acho interessantíssimo, principalmente se você tem algum servidor a rádio, tá? A gente implanta bastante aqui esse servidor a rádio, então é muito interessante, porque você consegue colocar a latitude e longitude de cada antena, ele já aparece aqui para você, né, a latitude e longitude das antenas. Ele aparece se está verdinho se tem problema, se não tem problema, e se está vermelhinho se tem problema. Então você consegue ter uma ideia legal onde que tá as suas antenas e tudo mais, e se alguma delas tem algum problema ou não, e a distância entre elas também é legal, né? Você tem uma visualização bem legal. Lógico, não só para servidores a rádio, né? Você pode também utilizar para muitas outras coisas, tá? Mas para servidores a rádio é uma coisa muito legal. Eu uso bastante aqui para monitorar provedores desses tipos de servidores, né? Então é uma parte legal demonstrar essa parte de geolocalização que não é nativa dos Zabbix, mas que foi implantado por um brasileiro aí, vários brasileiros aí, encabeçado pelo Adail da Serpo. É muito legal, tá? Esse é um poder a mais aí dos Zabbix por ser open source, deixar a gente alterar aí no que a gente deseja, né? Bom, pessoal, falamos muito do Zabbix e quem utiliza o Zabbix. Coloquei aqui alguns clientes, já deu consultoria, tem alguns dos nossos clientes, né, da Byte Livre aqui, que a gente já deu consultoria em Zabbix, implantou o Zabbix e tudo mais. Então aqui são alguns dos nossos clientes, tá? DB System, a Santa Maria Imobiliária, Kits Paraná, Planejado Realize, né? Vero Delauto e a Marinha do Brasil. Esses daqui são alguns dos nossos clientes que utilizam os Zabbix. Órgãos públicos aí tem demais que utilizam os Zabbix
Para mim, o grande case de sucesso dos Zabbix no Brasil é a Serpo, que utiliza os Zabbix também, muito legal, organizado, possui NOC com os Zabbix. Mas aqui eu relatei para vocês alguns dos nossos clientes que utilizam os Zabbix. Bom, pessoal, então é isso aí. Aqui eu deixo para vocês alguns contatos para quem quiser entrar em contato comigo. Vocês podem entrar através da minha empresa, tá? Do Facebook, facebook.com/bytelivre. Pode seguir a gente no Twitter, né? twitter.com/bytelivre. Quer mandar algum e-mail, alguma dúvida, o que for, tá? Pode mandar para treinamentos@bytelivre.net. Podem acessar nosso site se vocês tiverem interesse em saber todos os nossos produtos que a gente possui, né? Consultorias, desenvolvimento web, cursos e tudo mais, vocês podem acessar através do site bytelivre.net. E o meu contato direto através do meu celular, não tenho problema nenhum, podem ligar à vontade, a gente conversa, troca ideia, é esse número aqui, tá legal? Então fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tá bom? Espero realmente que vocês tenham gostado da palestra. Tá? Foi feita aí com muito carinho para vocês. Espero que tenham despertado o interesse para quem ainda não trabalha com os Zabbix em utilizar os Zabbix, um sistema de monitoramento, tá? Vai facilitar muito a vida de vocês, podem ter certeza disso. E é isso, né? A gente está aberto aí a receber críticas, sugestões, dúvidas, o que vocês precisarem. Vocês têm o meu contato, eu mantenho um relacionamento muito legal com o pessoal aí, que se não fosse vocês da internet, abraço nosso trabalho, a gente não seria nada, tá? Eu queria agradecer também ao Paulo, tá? Da Linux Solutions aí, pô, parceiraço há muito tempo meu aí, nosso, né, da Bytelivre, parceiro demais nosso, é um cara muito legal que está encabeçando essa Semana do Linux. Queria agradecer demais a ele pelo convite, foi uma honra ministrar essa palestra para vocês. E agradecer a vocês também a paciência, né, em aguentar aí a palestra até agora. Tá legal, pessoal? Então, meu contato tá aí, o que vocês precisarem, só entrar em contato por qualquer meio desses daqui, não tem problema nenhum. E a gente tá junto nessa. Eu espero que vocês tenham gostado pra caramba da palestra, né? E é isso aí. Até a próxima semana do Linux, né? Espero estar presente aí com vocês novamente com uma palestra nova aí, bem mais interessante, com outras ferramentas e tudo mais. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal. Valeu! E mais uma coisa, pessoal. Os assinantes, eles terão direito ao áudio dessa palestra, ao vídeo dessa palestra, aos slides dessa palestra, além de um pacote de templates e scripts que eu vou deixar disponível aí para quem assinar a Semana do Linux. Templates e scripts serão surpresa, tá? Mas eu posso afirmar aí para vocês que são templates e scripts muito legais aí. Não disponibilizei esses templates em mais nenhum lugar, tá? É exclusivo da Semana do Linux. Então, pessoal, aproveitem, né? Dê uma força para esse evento tão legal que é a Semana do Linux, tá? Assinem a Semana do Linux que vocês terão direito a todos esses benefícios, tá legal? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!